Pessoal, eu não suporto mais ouvir tanta gente falando sobre algo como se tivesse algum conhecimento de causa e criando uma confusão danada na sociedade. De uma vez por todas, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é frequentemente reduzido no senso comum a uma simples agitação infantil, a uma falta de foco. No entanto, gente, a ciência moderna revela que TDAH é uma condição neurobiológica complexa, de base genética, que acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida. Entendê-lo não é apenas uma questão médica, mas um imperativo social para a inclusão e a valorização da neurodiversidade. Diferente do que sugerem os mitos sobre falta de força de vontade, procrastinação, o TDAH está profundamente ligado ao funcionamento do cérebro, especificamente no que diz respeito aos neurotransmissores como dopamina e noradrenalina. Essas substâncias são responsáveis por regular o sistema de recompensa e a função executiva. Em um cérebro com TDAH, o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo planejamento, organização, controle de impulsos, ou seja, pensamento lógico e pensamento abstrato, opera de maneira distinta. Isso cria o que muitos especialistas chamam de cegueira temporal ou dificuldade de priorizar estímulos, onde o indivíduo sente que tudo é urgente ou importante ao mesmo tempo. Não se trata de um defeito de fábrica, não é nada disso. Trata-se de cérebros que funcionam diferente. E aí nós temos 3 pilares importantes: desatenção, hiperatividade e impulsividade. O transtorno se manifesta de formas variáveis, geralmente classificadas em 3 tipos. Predominantemente desatento, que é a dificuldade em manter o foco em tarefas prolongadas, com esquecimentos constantes, distração com estímulos externos. Predominantemente hiperativo impulsivo, que é basicamente a inquietude física, a necessidade de falar excessivamente e agir antes de pensar, e o tipo combinado, que são os sintomas de ambos os grupos anteriores. É fundamental notar que em adultos a hiperatividade física costuma se transformar em uma inquietude mental, um fluxo incessante de pensamentos que pode levar à exaustão e à ansiedade. Vamos falar disso daqui a pouco. E um dos maiores desafios do TDAH é exatamente o diagnóstico tardio, especialmente em mulheres, já se tem essa estatística, que muitas vezes mascaram os sintomas para se adequar às expectativas sociais. Anos sem tratamento podem resultar em baixa autoestima, sensação de potencial desperdiçado e comorbidades como depressão e burnout. O diagnóstico não deve ser visto como um rótulo limitador, mas como uma chave de compreensão que permite ao indivíduo parar de lutar contra a sua própria biologia e começar a trabalhar com ela. O tratamento eficaz do TDAH é necessariamente multidisciplinar. Ele envolve psicoeducação, entender como o próprio cérebro funciona, terapia cognitiva comportamental, TCC, para desenvolver estratégias práticas de organização e regulação emocional, suporte farmacológico, quando indicado, para equilibrar os níveis de neurotransmissores, e mudanças no estilo de vida, higiene do sono, exercício físico, técnica de manejo de tempo, etc. E, há um ponto importantíssimo aí que eu tenho que mencionar antes de continuar. TDAH não pode ser diagnosticado de qualquer jeito irresponsavelmente, como alguns profissionais da saúde vêm fazendo nos últimos anos, sobretudo em crianças e adolescentes que em uma única consulta já recebem o diagnóstico e que saem já do consultório com prescrições pesadas. Pais, mães e professores, tenham muito cuidado para que questões comportamentais perfeitamente normais em crianças e adolescentes sejam imediatamente explicados, justificados como sendo TDAH. E eu digo isso porque tal conduta, a médio e a longo prazo, traz consequências perigosas, e talvez até mais perigosas do que um diagnóstico tardio. Voltando agora à vida adulta com TDAH. Frequentemente ela é descrita como tentar subir uma escada rolante que está descendo. Ou seja, exige um esforço monumental apenas para se manter no mesmo nível de funcionalidade que as pessoas neurotípicas consideram natural. Quando a hiperatividade física da infância se transforma em inquietude mental e as demandas da vida aumentam, contas a pagar, boleto, carreira profissional, relacionamentos, os desafios se tornam mais complexos.
Óbvio, o ambiente de trabalho corporativo moderno, com suas reuniões longas, prazos rígidos, múltiplos estímulos, pode ser hostil ao cérebro com TDAH. O adulto com TDAH muitas vezes tem dificuldade em estimar quanto tempo uma tarefa levará, por exemplo. Isso leva à procrastinação, não por preguiça, mas por uma paralisia diante da complexidade da tarefa, resultando em entregas de última hora e alto nível de estresse, burnout, né? Tarefas repetitivas ou burocráticas são fisicamente dolorosas para quem tem TDAH. Sem o estímulo da novidade ou urgência, o cérebro meio que desliga, o que pode ser interpretado por chefes ou superiores hierárquicos como desinteresse ou falta de comprometimento. Só que aí tem um lado positivo. Em contrapartida, muitos adultos com TDAH brilham em ambientes de crise, empreendedorismo ou áreas criativas. O hiperfoco permite que produzam em poucas horas o que outros levariam dias, desde que o tema seja estimulante. E a vida afetiva? A montanha-russa de um cérebro dopaminérgico. Nos relacionamentos amorosos, o TDAH pode criar dinâmicas de desgaste se não houver compreensão mútua. No início de um namoro, a novidade gera muita dopamina, fazendo com que o parceiro com TDAH seja extremamente atento, intenso, gentil. E quando a relação entra na rotina ou se estabiliza, por assim dizer, a queda de dopamina pode fazer com que o parceiro pareça distante ou esquecido, gerando insegurança no outro. É comum também que o parceiro que não tem TDAH acabe assumindo todas as responsabilidades logísticas, pagar conta, organizar a agenda e por aí vai. Isso cria um desequilíbrio onde um se sente sobrecarregado e o outro se sente infantilizado ou constantemente criticado. Outra coisa, a cegueira de sinais não verbais. A impulsividade pode levar a falas sem filtro, que magoam ou a desatenção também pode fazer com que o indivíduo se desligue durante uma conversa importante, sendo lido aí como falta de empatia. E aí a gente chega na vida social de um paciente com TDAH, que é basicamente o quê? O medo da rejeição e a máscara. A socialização exige um processo constante de masking, camuflagem, onde o adulto tenta esconder seus sintomas para parecer normal. Muitos adultos com TDAH sofrem de disforia sensível à rejeição. Uma crítica, ainda que leve, ou um convite não recebido, pode ser sentido como uma dor emocional insuportável, levando ao isolamento social preventivo. Outra característica, quando em grupos o desejo de compartilhar uma ideia antes que ela seja esquecida faz com que o TDAH interrompa os outros com frequência. Isso pode gerar a percepção de que a pessoa é egocêntrica ou mal educada, o que não é verdade. Aliás, o esquecimento também é relevante. O adulto com TDAH, isso não é raro, pode levar semanas para responder até mesmo uma mensagem de WhatsApp, não por falta de carinho, mas porque visualizou, pensou na resposta, se distraiu com alguma coisa e o cérebro arquivou a tarefa como concluída. Isso pode afastar amigos que não entendem o transtorno. E além dessas esferas todas, o adulto enfrenta o peso interno da exaustão mental. Gente, manter o foco por 8, 10 horas diárias consome muito mais energia para um cérebro com TDAH do que para um neurotípico. O resultado é chegar em casa sem energia para tarefas básicas, até como tomar banho ou cozinhar próprio alimento, a chamada paralisia do TDAH. E aí fica uma dica minha: se você padece de TDAH, utilize alarmes, listas e rotinas externas em vez de confiar na memória. Explique aos seus amigos e parceiros como o seu cérebro funciona, reduzindo mal-entendidos. Resumindo então, pessoal, TDAH não é defeito de caráter, mas é uma variação na fiação do cérebro humano, por assim dizer. Embora traga desafios significativos em um mundo estruturado para mentes neurotípicas, um mundo muito louco que a gente vem enfrentando, com o qual a gente convive hoje, os indivíduos com TDAH frequentemente exibem características de criatividade elevada, resiliência e capacidade de hiperfoco em temas do seu interesse. Reconhecer e acomodar essas diferenças é o primeiro passo para transformar o transtorno de um obstáculo em uma forma única de interagir com o mundo. E não sair por aí, rotulando e apontando o dedo e formando diagnósticos irresponsáveis e levianos, como infelizmente vem acontecendo tanto.